Então, boa noite! Sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast Negócios de Mulher. Hoje estamos com uma grande e imensa honra de receber a nossa convidada, a Márcia. Seja bem-vinda ao nosso podcast, viu, Márcia? Fique à vontade que a gente vai conversar. Fica todo mundo querendo saber da história e também vamos aprofundar na questão do Márcio Lilás. Mas antes disso, vamos ler o versículo do episódio, que é: a que a paz que Cristo dá dirigir vocês as suas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou, a fim de formarem um só corpo. Amém. Amém. Muito boa noite. Eu queria iniciar agradecendo a Márcia por ter aceitado o convite de estar conosco para compartilhar a sua história, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, olham para a tua história com poder de influência, que eu acho que é muito legal a gente conseguir inspirar pessoas. Então, hoje, a nossa convidada de hoje, nós estamos num mês temático, que é o mês das mulheres. Então, estamos com o mês também do Márcio Lilás, e nada mais mais proposital do que a gente trazer uma médica que tem uma história bonita no nosso município. Então, seja bem-vinda. A palavra é com você, Márcia, para contar para a gente. A gente queria primeiro que você se apresentasse. Como é que você hoje gostaria de se apresentar, de dizer para nós quem é a Márcia? Ok. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite às pessoas que estão ao vivo aí na live, né, do Instagram. Boa noite aos outros que irão assistir no YouTube. E é um prazer. Obrigada pelo convite, Cibele, Nilda. É um grande prazer ser convidada, né, para participar desse podcast com vocês, né, mulheres inspiradoras também. E quem é a Márcia, né? Bem, a Márcia é uma mulher sonhadora, mas uma sonhadora com os pés no chão, né? E que nunca mediu esforços para alcançar os seus objetivos, para realizar os seus sonhos, para conquistar seu espaço. E eu acho que a Márcia é isso, é a mãe, é a filha, é a amiga, é isso. Vamos começar falando assim dos nossos sonhos, né? Que eu acho que sonhar com o pé no chão tem muito a ver com a tua história também. Sim. Pelo que eu acompanho, você para chegar hoje, eu entendo que chegou exatamente aí depois de já ter passado pela fase de ter os filhos, cuidar, estar presente com os filhos. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho dessa jornada, entendeu? Sim. Qual o teu maior desafio em chegar hoje? Olha, hoje eu formei. Mas durante isso, a história não é romântica, a gente sabe disso, que para chegar até o ápice dos nossos sonhos, a história não é tão romântica. Eu queria que tu compartilhasse com a gente, assim, como é que foi todo esse desafio? Bem, o desafio começou bem lá atrás, né? Tem um tempinho já. Então, a minha história começou mais ou menos assim. O desejo de ser médica em relação à medicina vem de infância, né? Não lembro exatamente que idade eu tinha quando eu quis ser médica, quando eu me vi sendo médica. Mas eu já cresci com essa mentalidade de que eu queria ser médica, né? Que era isso que eu queria para minha vida. No entanto, a gente que vem de família mais humilde, né, e tem pouco acesso à educação, no caso, e a educação era bem restrita na época no município, e a escola era muito, né, também nessa época era bem voltada para as áreas específicas, né, e a gente não tinha no município preparatório para quem queria fazer medicina. Então, por exemplo, meu ensino médio eu fiz um curso técnico em contabilidade. Me pergunta se eu sei alguma coisa. Não sei nada, gente. Ativo, passivo, já nem lembro. Exatamente, não lembro mais nada disso. Então, eu fiz meu ensino médio, né, um curso técnico, mas sempre com a mente, o pensamento voltado para a medicina. E o meu primeiro vestibular foi para medicina. Mal tinha noção das coisas e fui lá e meti a cara e fiz e não passei, claro, né? Mas não desisti. Com isso, eu fiquei tentando muitos anos, depois de fazer cursinho preparatório específico para o vestibular de medicina. E nisso eu fiquei uns 5 anos tentando.
5 anos mais ou menos. E não passei. E aí eu já estava tentando já esses 5 anos mais ou menos. Na época eu já estava casada também, por incentivo do meu ex-marido. Ele, eu já trabalhava na área de laboratório, né? E aí, você gosta do que faz, por que não faz farmácia bioquímica, que na época era farmacêutico bioquímico, formava. Eu fui e fiz, passei. Porque todas as minhas notas do vestibular eu passaria em qualquer outro curso, menos em medicina, que sempre foi, né, o mais exigido. E passei, cursei, trabalhei, me especializei em análises clínicas e fiquei trabalhando, e o sonho da medicina permaneceu. Nisso eu já tinha os filhos, né? Já tinha os 2 filhos e acertei, fiz um acordo comigo mesma, né? Quando meus filhos estiverem maiores, mais independentes, eu vou voltar a estudar e vou fazer medicina. E foi isso que aconteceu. Né? Depois que os filhos já estavam grandes, eu voltei para o cursinho. Voltei para o cursinho para vestibular, trabalhava de dia, sempre trabalhei, né? Comecei a trabalhar muito jovem também. E à noite ia para o cursinho. Um dos cursinhos era, inclusive, aqui na Vila dos Cabanos, não sei, eu vinha lá de casa toda noite para cá, pro cursinho. Foi o meu último cursinho, na verdade, preparatório. E foi quando eu fui aprovada no vestibular. E aí vocês me perguntam quantos anos eu tinha, né? E aí vem os desafios, né? São muitos desafios. Então, os desafios são porque você tem uma família, porque você tem filhos, porque você trabalha o dia todo, porque você tem que ir à noite para estudar. Assim como muita gente faz, né? Eu não sou a única nessa vida, né? Nessa jornada aí, desses desafios. Mas eu tive muitos desafios nesse sentido. E aí vem o desafio da idade, o desafio de várias coisas. E aí eu fui aprovada no vestibular aos 40 anos. Né? Aos 40 anos eu fui aprovada, passei em medicina. E aí você tem que abrir mão de outras coisas, né? Tem outras coisas. O trabalho, eu era concursada, eu tinha o meu trabalho. E ter que se dedicar exclusivamente para um curso que é integral, né? De período integral. Então fica muito difícil você manter a tua rotina anterior. E aí com isso a minha vida teve uma reviravolta. Larguei tudo, fui estudar. Me dediquei só à medicina mesmo, passei 6 anos estudando, me formando, me preparando. Terminei a faculdade, aí voltei para o mercado de trabalho de novo, já como médica, né? Só que lá atrás eu também tinha um outro desejo. Não era só a medicina, né? Eu sempre quis ser ginecologista, porque eu também tinha a necessidade de trabalhar com mulheres. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, de ajudar mulheres. Então, eu achava que eu poderia ser útil nesse sentido. E dentro da medicina, o que sempre me encantou foi a ginecologia. E a obstetrícia também. Porque lá atrás eu também trabalhava, eu sempre trabalhei em hospital, né? E quando eu trabalhava no hospital, sempre que nascia um bebê, eu saía correndo para lá para cortar o cordão umbilical, limpar o bebê, arrumar o bebê. Então, isso era papel meu. Eu trabalhava em outro setor, em outro departamento, mas sempre que as meninas, a enfermagem já sabia que eu gostava, então me chamavam. Olha, vai nascer vai lá. Eu ia lá. E com isso eu fui assistindo os partos, gostando, então me apaixonei pela obstetrícia. E também, na adolescência, eu vi um parto em casa, né? Um parto domiciliar, que foi de uma prima minha. E isso também foi me encantando. Então, eu tive vários encantamentos, né, ao longo da vida em relação à ginecologia e obstetrícia. E sentindo a necessidade, né, de poder ser uma profissional que pudesse ajudar as mulheres de alguma forma. Até percebendo também a necessidade desse profissional no nosso município, que, ao meu ver, sempre teve essa carência. Eu mesma senti muitas vezes necessidade de procurar um ginecologista e ter dificuldade para isso, né? E quando você encontra, nem sempre também você precisa ter afinidade, né? É um profissional que a gente precisa ter afinidade. O paciente precisa ter afinidade com o profissional, né? Precisa ser bem acolhido, precisa saber ouvir. Então, ao longo da minha vida, eu também fui percebendo isso como paciente. Todas as vezes que eu precisei de atendimento nessa área, né, eu pude perceber isso. E aí eu também assumi esse compromisso comigo, né, de procurar ser
levar mais empatia no meu atendimento, procurar levar mais, saber ouvir mais, né, as mulheres, porque eu acho que é isso que a maioria das mulheres precisa. Um atendimento mais humanizado. Mais, porque tem que ser, né? O atendimento é humanizado, mas a gente tem que dar sempre o up, né? Dar uma melhorada nisso e a gente pode fazer isso. É possível. Não, e aí também, assim, dentro daqui de Barcarena, a gente, difícil tu ter uma ginecologista mulher. Sim, né? Também tem isso, né? É muito difícil. Ainda mais, assim, estava dando uma pesquisada, né? Fazendo um trabalho de casa sobre o Márcio Lilás. E uma das problemáticas das mulheres não irem buscar atendimento é porque elas não se sentem confortáveis com o profissional masculino. Não que não existam profissionais muito bons. Sim. Não é isso. Mas tem mulheres que preferem ser atendida por outras mulheres. Porque eu acho que a gente se sente assim mais acolhida. De fato, a gente vai né, com esse pensamento. Olha, é uma mulher que está me atendendo, ela vai sentir o que eu sinto, ela vai entender a minha vergonha muitas vezes, né? E isso realmente é uma coisa dentro do município de Barcarena. Eu acho que, sendo de Barcarena, eu acho que a Márcia é a única, não é? Não sei. Não sei. Da terra, eu acredito que sim. Dentro da ginecologia, acredito que não. Tem a doutora Cibele, né? A Cibele era minha vizinha. A doutora Cibele, que é barcarenense. Mas ela não mora mais, não atua aqui, né? Ela não atende mais aqui. Ela não atende mais aqui, pelo que eu sei, não. O que a Cibele está falando é bem legal da gente falar, que eu acho que na relação médico-paciente, eu vejo muito importante a questão da conexão. Às vezes eu tenho amigas que dizem, não suportei aquele médico, mas aí eu vejo, nossa, mas não foi assim, entendeu? Então eu vejo que é muito dessa relação de se identificar, entendeu? Às vezes o que não é tão confortável para mim já é confortável para outra paciente. Então tem muito da conexão, entendeu? E isso a gente vê muito dentro dos consultórios. Eu tenho certeza que vocês também têm a conexão com o paciente, entendeu? De escuta, de troca. Mas ainda dentro da tua jornada aí, eu tenho outras perguntinhas que eu acho que talvez seja... Primeiro, que eu te dizer que é bem bacana a tua história, sabe? Eu acho que escutando você falar, eu consigo tirar duas reflexões que eu acho que são muito importantes. Que os nossos sonhos, eles podem ser adiados. Que eu acho que é isso que a gente vê. Muitas vezes a gente está naquela ansiedade de conseguir, e a gente acaba largando porque a gente não conseguiu, naquele momento, alcançar o que a gente pretendia. E que a reflexão que eu tiro é que os nossos sonhos podem ser adiados e, se organizados, planejados, a gente consegue alcançá-los, sim, entendeu? E que tem aquele momento certo, que quando eu vejo tu falar assim, talvez lá atrás não fosse o momento, entendeu? Mas tu adiaste esse sonho, organizaste a vida e hoje tu conseguiste alcançá-lo. Então, acho que essa reflexão é muito bacana da gente fazer, porque com certeza alguém deve estar nos escutando e deve estar pensando assim, poxa, lá atrás eu tive um sonho, então eu abandonei o sonho. E talvez possa ser o momento de você repensar e reorganizar e, de repente, correr atrás daquilo que você tanto busca. Eu acho que essa tua história deixa muito essa mensagem para todas as mulheres que estão aí nos assistindo. Nosso público é um público muito de mulheres, né, Cibele? Então, acho que deixa essa mensagem. Mas, ainda assim, eu queria falar de desafios. Eu sei que, de repente, eu queria, que você dissesse pra gente, de toda essa jornada, assim, se em algum momento tu pensaste, olha, eu não vou conseguir, porque eu acho que a gente pensa muito nisso também. E se tu pensaste, como tu reagiste a isso para superar? Na verdade, primeiro essa questão da gente adiar, né, as coisas. Eu não consigo me imaginar assim, não tendo feito medicina hoje, né? E eu acho que realmente tudo é no tempo certo. Quando a gente fala assim, é no tempo de Deus, e é no tempo de Deus mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso. E eu não vou dizer que nunca eu fiquei ansiosa, extremamente ansiosa. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu pedi para Deus tirar do meu coração, Senhor, mostra que não é para mim, sabe? Que se não é para mim, então que eu tire do meu coração. Eu sempre fui muito assim das coisas.
que eu quero. Então, eu peço muito para Deus. Se não é para mim, tira do meu coração. E nunca tirou. Então, se nunca tirou, é porque eu acho que era, né? Então, que bom que não tirou. E aí, em algum momento veio, né? Na hora certa veio. Se eu tive vontade de desistir, tive momentos muito difíceis, assim. Eu não sei se eu tive aquela vontade de desistir, mas que eu tive muito desânimo. Muitas vezes eu desanimei, sim. Mas aí, desistir, assim, logo que vinha a possibilidade de desistir, de parar no meio do caminho, de voltar atrás, eu repensava tudo de novo, quais eram os meus objetivos, por que eu estava ali, né? Retomava tudo de novo, como que surgiu lá atrás, qual era o meu desejo, como que eu iria ficar frustrada, né, lá na frente, se eu iria me sentir frustrada por isso ou não, se viria o arrependimento. Então, eu pensava em muitas situações, claro. Mas o desânimo veio muitas vezes. Veio por várias razões. A tua rotina que tu abre mão, a tua família que tu acaba não dando a atenção devida, né? Os filhos e tudo mais. Às vezes você tem 1000 coisas para estudar no final de semana e tu vê os teus amigos passeando, se divertindo, pegando praia, que eu adoro praia, Igarapé, que a nossa região é cheia, né? Então, e aí eu pensava, poxa, eu podia estar lá. E aí, nesses momentos também daquele desânimo, né? E aí você pergunta, poxa... E aí, muitas vezes eu ouvia assim também, a Márcia não precisa estar estudando medicina. Para quê? Ela tem uma vida estável. É a idealização do... Como assim, sabe? O que é uma vida estável, né? E o que é o sonho da gente diante de qualquer outra coisa, né? E aí, eu ouvi isso muitas vezes. Tanto me falando na minha cara, tu não precisa disso. Mas a que a pessoa está se referindo, entendeu? O que eu não preciso? Realizar o meu sonho? O meu sonho não é financeiro, o meu sonho é de uma profissão, é de um desejo pessoal, é de um prazer pessoal, entendeu? De uma conquista pessoal. É diferente. E aí, essas coisas que vão fazendo com que a gente passe, né, supere esses momentos de desânimo, que acontece muito. Outros momentos de desânimo também que acontecem é a gente ter que estudar muito à noite, né? Muito à noite. E eu sou uma pessoa muito diurna. Eu não sou noturna. Eu tenho muito sono, eu gosto de dormir, eu gosto da minha cama, eu gosto do conforto da minha casa. Então, eu sou muito caseira também nesse sentido. Então, a noite, para mim, na minha cabeça, a noite foi feita para dormir. E aí você tem que virar madrugada estudando, como muitas vezes a gente faz, a maioria das vezes a gente faz, né, durante a faculdade e durante depois também. Ainda tem o período da residência, né, que veio depois. E aí é desanimador, muito desanimador, sabe? Você tá lá no silêncio do teu quarto, da tua sala e estudando, e aí a gente repensa, né, de novo repensa, poxa, por que eu tô aqui, sabe? É isso. E acontece muitas vezes, muitas vezes. Aconteceu comigo muitas vezes isso. De eu repensar, de eu parar, repensar e tomar fôlego novamente. Mas precisa, né? Precisa. Porque senão, qualquer profissão, É. a gente meio que dá uma desanimada, te respira, aí a gente pensa, fala assim, não, ou senão muitas vezes toma outro caminho também. É que qualquer profissão, quando as pessoas veem um sucesso, elas não imaginam as pedras que foram, esse lado romântico que eles veem em qualquer profissão. Mas eu acho que hoje, de tanto a gente bater na tecla disso, eu acho que as pessoas até sabem. Mas só quem vive é que sabe o tamanho que é, entendeu? Assim, cada problema que passou, porque com certeza, olha, a gente passa por vários problemas, não é só um, né? Só o cansaço, o desânimo, é várias outras coisas. E aí a gente fica desanimado mesmo. A aflição vem e outras coisas vêm. Aí hoje, uma coisa a gente escuta. Pra gente não faz diferença, mas amanhã a mesma coisa que a gente escutou faz uma enorme de uma diferença na nossa vida, né? É verdade. Olha, o sono dela, antes que ela não gostava,
Mas hoje se fala assim, olha, tá nascendo uma criança, vai, coloca a roupa e vai embora. 2, 3, 4 Eu nem horas da manhã. durmo. Olha aí. Eu nem durmo nos plantões, eu não durmo, não consigo. É porque é a realização, É, né? exatamente. Então, Isso aí foi, inclusive, nos 3 anos de residência, né, que é a especialização da gente, a residência já diz o nome, a gente reside no hospital. Então, você visita a sua casa. A gente visita a nossa casa, porque a gente mora no hospital, né? São 3 anos você morando no hospital. E aí, foram 3 anos que... terríveis. Você passar a noite toda em claro, e aí sala de parto, e bebê nascendo toda hora, e grávida chegando e tendo que ser avaliada. E a gente tem que estar ali com energia para isso. É porque você acaba também abrindo um pouco mão de estar com as pessoas, de alguns momentos importantes da família. Muito. Perdi muitos momentos, muitos. Durante a faculdade, né, os 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência. Perdi muitos momentos, muitos. Não foram poucos, não. Imagina, conta 9 anos aí. São 9 anos se preparando. Muito tempo. Eu posso te dar muito parabéns, porque eu não sei se eu conseguiria conciliar tudo isso. Então, aqui, vou dar parabéns, porque eu não sei se eu conseguiria me organizar dentro dessa dinâmica. Nossa, Nilda, mas você também é um exemplo, né? É uma inspiração, porque a tua vida não é nada fácil. Hoje eu tento meio que equilibrar e a gente está indo. Mas nós, mulheres, a gente tem essa capacidade, assim, não desmerecendo nenhum dos homens, não é Sim. isso? Mas a gente consegue perceber a nossa capacidade de gerenciar, de administrar várias coisas. Então, Sim, hoje a gente consegue. Mas, assim, eu não sei, hoje eu não estudo tanto quanto eu gostaria, tá? E quando eu vejo, assim, essa história de abrir mão da noite, de estar... Eu, assim, parabenizo, porque eu não sei se eu me vejo, mas eu também, por outro lado, eu vejo o teu foco, porque era o teu projeto de vida, o teu sonho, né? E o meu sonho, hoje, ele tá indo também, do jeitinho que eu pensei, a gente tá indo, entendeu? Sim. Então, cada um com seus sonhos e fazendo as suas escolhas, renúncias e conquistando. Mas, enfim, eu achei assim, que é bem bacana a gente compartilhar isso, para que as pessoas possam entender. A gente tá falando muito da gente se olhar e ir atrás e conquistar, organizar. Mas a gente está também num mês temático. Eu vou puxar esse mês por conta da tua profissão, aproveitar que você está aqui para contribuir conosco. E hoje, quando eu estava estudando sobre a gente falar do Março Lilás, eu fiz uma reflexão que ainda há pouco a gente estava até conversando, que é a questão a maior prevenção é você primeiro se autocuidar, você se olhar, você começar a verificar quais são as possibilidades, o que está de diferente. Então, eu queria que a gente começasse falando sobre o Março Lilás, você compartilhar para a gente os sinais, entendeu? Hoje, se a gente fosse falar com as mulheres, entendeu? Olha, a principal dica, a gente tem um histórico aí do câncer, né, que é uma problemática muito grande, a gente sabe que é uma problemática. Eu queria que você contextualizasse isso pra gente, olha, hoje a gente tem esse cenário, e esse cenário, ele pode ser mudado por conta de que vocês podem acender o sinal de alerta nesse ponto aqui. Porque diferente do câncer de mama, né, que a gente vai, se toca, a gente vê alguma coisa aqui, o câncer do colo do útero não tem isso. A gente não consegue ver. Deve ter algumas deve ter sinais. Aí que ela vai... Deve ter sinais. É verdade. O câncer de colo de útero é bem diferente, né, da manifestação do câncer de mama. De mama é mais perceptível, né? A mulher percebe sozinha. E assim, é como a Nilda falou, a mulher ela precisa se conhecer, né, em todos os aspectos. E principalmente em relação à saúde íntima. A mulher ela tem que se conhecer. Eu costumo falar nas minhas palestras para as mulheres, você já ficou nua na frente do espelho? Você já se olhou no espelho, nua? Você já pegou um espelhinho, olhou a sua região genital? Você se conhece? Né? Muitas mulheres nunca fizeram isso, de olhar a região genital. Isso não deve ser tratado como um tabu. Porque da maneira como a gente olha no espelho para ver o rosto, ver como é que está o nosso rosto, ver como é que está o nosso cabelo, a nossa maquiagem, a gente se arruma para sair, a gente se olha, né? A gente se autoexamina para ver se está tudo bem. Então, a gente tem que reservar um momento para a gente se conhecer, né? Claro que esse conhecimento íntimo, ele é um pouco limitado, né? Até certo ponto. Mas você tem que se olhar.
Porque região genital, o que está de fora, você consegue ver direitinho. E a região genital feminina tem características diferentes da masculina. Né? É mais escondidinho, tem mais dobras. Os homens eles têm mais facilidade nesse sentido. Apareceu uma doencinha, uma verruguinha, uma feridinha, ele vai perceber com mais facilidade. A mulher não, ela vai ter mais dificuldade para perceber isso. Mas a partir do momento que ela tem esse hábito de se autoexaminar, se olhar, né, pegar um espelhinho ou dar uma olhadinha na região genital, o que está do lado de fora, ela vai perceber. Agora, o que está do lado de dentro, o que está para dentro, né, é mais difícil realmente. E as características, os sintomas, os sinais, eles são diversos, né, que pode se confundir com diversas doenças, na verdade. Podem ser sintomas, o mesmo sintoma que caracteriza várias outras doenças também, que não seria só o câncer de colo de útero. Por exemplo, um dos sinais e sintomas que a mulher vai perceber é dor, né? E dor, desconforto na relação sexual, pode ter sangramento. E aí, quando a mulher ela queixa de sangramento, quando ela queixa de desconforto na relação sexual, quando ela queixa de dor, isso está relacionado com uma série de outras doenças também, né? Endometriose, miomatose uterina, adenomiose, que são doenças do útero, né? Além do câncer de colo de útero. Então, não tem um sinal específico, não tem um sintoma assim específico. Você vai sentir sangrar fora da menstruação, do período menstrual, e vai ser câncer de colo. Não posso caracterizar dessa forma, entendeu? Não posso definir o que é. Mas aí, o sinal de alerta, né? Sangrou, doeu na relação sexual, sangrou fora do período menstrual, doeu na relação sexual, ou então sangrou após a relação sexual. Aí você tem que ligar o alerta, né? Ligar a luzinha e aí eu vou procurar um médico para investigar melhor o que está acontecendo. Porque não é normal sangrar depois da relação sexual, não é normal doer na relação sexual, não é normal você ter também muita cólica, né? Durante ou fora do período menstrual. Então, são alertas sintomas que você tem que ficar alerta, né? Para poder investigar. Então, realmente não tem um específico só para isso. Mas tem como você ter o alertazinho, sim. E aí vem outras questões, né? Como é que a gente vai investigar isso, né? E aí existe o PCCU, né? Que é o preventivo do câncer cérvico-uterino, né? Que seria o programa, né? O programa de prevenção. E o exame seria a citologia oncótica, ou Papa Nicolau, né, como as pessoas conhecem, ou Papa, dependendo da região do Brasil. Aqui a gente costuma falar preventivo, né? Vou fazer o meu preventivo. Mas você vai para o sul, eu fiz o meu Papa, ou então eu fiz o meu Papa Nicolau. Se usa mais essa terminologia para lá. Mas é tudo a mesma coisa, né? E aí a gente já entra no diagnóstico, né? Como é que a gente vai diagnosticar os primeiros sinais, né? As lesões pré-malignas, porque o câncer de colo ele é um dos cânceres mais fáceis de serem tratados no início. E como é que a gente trata no início? É justamente fazendo o preventivo regularmente, no período certo, na idade certa, e descobriu que tem alguma lesão pré-maligna, alguma alteração no colo do útero que está no início, é muito mais fácil tratar. O acompanhamento é rápido, não é traumático e você consegue curar, entendeu? Sem precisar chegar na fase realmente de maligna, né? Da invasão da doença. Consegue. Tá? Então, assim, pelas pesquisas, né? Até 2025, tá aí tendo eles têm uma né, diagnóstico aí de 17 milhões de novos casos de câncer do colo do útero só no Brasil, né? E aí a gente fica, nossa, a prevenção. Sempre a gente bate na prevenção, de se conhecer, como você estava dizendo. E aonde que tá esse gargalo? Tu acha que, assim, qual é o problema
principal das pessoas não fazer todo esse cuidado com elas? O que pela tua experiência? Não acho necessário porque, como eu disse, por não ter um sintoma específico, uma característica específica, não acho necessário, entendeu? A mulher ela vai sentir algo depois quando já está um pouquinho mais, né? Quando já tem uma feridinha no colo, quando já tem uma lesão lá no colo. Mas fora isso ela não tem, mas ela já tem o vírus do HPV, que é o responsável pela maioria dos cânceres de colo de útero, né? E aí, por isso, por ser silencioso, ela não acha tão necessário. Pelo teu histórico assim, de atendimento que tu tens, as mulheres, elas adotam essa prática de a cada 6 meses fazer o exame? Não. Esse é o ponto. Não. Entendeu? Eu li hoje uma matéria sobre isso, que a grande questão desse avanço, desses números que a gente tem, apesar da gente trabalhar muito as temáticas de prevenção, mas se todas as mulheres fizesse, né, os exames de acordo com o que é indicado para a prevenção, esse número seria bem menor. Então, acha que existe alguma estratégia de convencimento, ou ainda é um tabu para muitas mulheres, né? Como se trata de região íntima, né? Quando se trata da intimidade das pessoas, como a Cibele até tocou no início, vocês duas tocaram, sobre você procurar um médico do sexo feminino, né? Uma médica, porque para se sentir mais acolhida, mais segura, pelo fato de ser igual, né? Eu estou procurando uma pessoa que se assemelha a mim, então eu acredito que vai me entender melhor, né? Então, por se tratar de região íntima, a gente tem uma certa restrição, né, em relação a isso. Então, muitas mulheres também não procuram fazer o exame porque tem vergonha, simplesmente. Simplesmente tem vergonha de chegar e fazer um exame desse, né? Porque você vai precisar se expor. Mesmo sendo uma outra mulher lá fazendo a coleta, você vai precisar se expor, né? E nem todas estão preparadas para isso. Psicologicamente, né? Não aceito, ficam com vergonha mesmo. Então, muitas deixam de fazer por isso, por vergonha. E o Março Lilás vem exatamente com esse movimento de querer enfatizar, de querer mostrar essa realidade do quanto se precisa, não é isso? Exatamente. O Março Lilás, ele vem para isso, para reforçar. Todo tempo, né, a gente deve estar se cuidando, mas aí quando vem as campanhas, é justamente para dar esse alerta, para tocar na feridinha ali, para fazer com que as pessoas relembrem, eu fiz há quanto tempo o meu preventivo, né? A maioria nem lembra quando fez a última vez. As pacientes chegam no consultório e as pacientes chegam no consultório, muitas, não são todas, né? Mas acontece muito, é muito frequente isso. E aí você pergunta, seus exames ginecológicos estão em dia? Se o preventivo está em dia? Eu acho que eu fiz ano passado. Eu acho que eu fiz há 2 anos atrás, entendeu? Assim, ela acha, ela não tem certeza. A maioria das vezes ela não lembra realmente quando fez. E muitas vezes até mente que fez e não fez, né? Ou pega a guia e vai voltar. Exatamente, entendeu? Então tem muito isso. Então o Março Lilás, ele vem para isso, para reforçar isso, para levar o serviço mais perto também das mulheres, né? Porque a gente vê aí as políticas públicas no Brasil inteiro durante o Março Lilás, existem as campanhas, né, mais próximas das mulheres, os serviços vão em locais determinados para fazer coleta, para levar palestra, para incentivar mesmo, né? Porque aí muitas... desculpa, porque eu trabalho também, não tenho tempo, eu tenho que tirar um dia de trabalho para ir fazer, né, o exame, então deixam de fazer também. E aí... Muitas vezes essas campanhas, esses serviços vão até os locais determinados para ajudar nesse sentido também. Eu li que a partir dos 45 anos de idade, esse número de casos ele tende a aumentar, que é mais ou menos. Aí a minha pergunta ela é assim, aumenta-se o número de casos a partir dos 45 anos. Há necessidade de eu intensificar esse exame ou não? Eu posso usar essa régua aí de 6 em 6 meses? Não, na verdade, a coleta mesmo ela é anual. Anual. Uma vez ao ano. Então, ela é indicada a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos de idade, a mulher ela deve fazer uma vez a cada ano. A partir do momento que ela tem 2 exames
negativos, ela pode fazer trienal, ela pode fazer a cada 3 anos, entendeu? Então, eu fiz o meu exame 2 anos seguidos, eu tenho 2 exames bons, normais, não tem alteração nenhuma, eu posso fazer a cada 3 anos. E aí, daqui a 3 anos, eu vou fazer, aí detectei alguma coisa, eu volto a fazer anual. Dependendo do que foi detectado, aí sim eu preciso fazer semestralmente, que é o acompanhamento. Né? Quando a gente detecta uma lesão pré-maligna, que são os NICs, quando vem os resultados nos preventivos, NIC 1, NIC 2, NIC 3, são as lesões pré-malignas. Essas que são mais fáceis da gente tratar, são essas que a gente tem que detectar no preventivo, né, para a mulher ter mais chances de tratar. Então, quando a gente detecta essas lesões, aí a mulher ela tem que fazer um acompanhamento semestral. Aí é de 6 em 6 meses, exame de citologia, o preventivo, mais colposcopia. Se for preciso fazer biópsia, faz também. E aí é semestral. Fora isso, é anual. Tá? Dos 25 aos 64 anos é anual. E por que detecta mais a partir dos 45, como tu falou? Os casos, né, são maiores a partir... Não é que detecte, desculpe. É que os casos, eles são a maioria deles a partir dos 45, é porque a mulher madura, ela procura mais, né? Ela procura mais o atendimento de saúde, né? Do que as mulheres mais jovens. E também o vírus do HPV, que é o responsável pelo câncer de colo de útero, ele já foi adquirido lá atrás, mas ele não se manifesta logo, ele leva um tempo, anos. Você pode estar convivendo com o vírus há anos aí e não manifestar a doença. E aí, conforme a idade vai avançando também, a tua imunidade também vai mudando, né? A imunidade vai mudando. Então, com isso, você vai ficando mais suscetível a manifestar a doença. E é por isso que se detecta mais também nas mulheres mais maduras, a partir dos 45. É muito difícil as mulheres mais jovens terem câncer de colo. O fator principal é a imunidade. Principal. Mulheres muito jovens podem adquirir HPV e o organismo dá conta e conseguir eliminar por conta que tem uma imunidade boa, se alimenta bem, né? O jovem, ele tem uma imunidade melhor do que uma pessoa mais madura, mais velha, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A imunidade, ela tem papel fundamental nesse sentido. Eu ia perguntar isso, quais são os fatores que contribuem, né, para que a mulher venha a ter, entendeu? Um câncer de colo de útero. Eu ia te fazer essa pergunta. A imunidade faz parte. E aí, o que faz baixar essa imunidade? Né? Tanto para qualquer pessoa, tanto os mais jovens quanto as mais velhas. Os hábitos de vida. Né? Fumar é algo assim que implica em várias doenças. Né? É um fator de risco para várias doenças que vem somatizar aí negativamente para isso. Fumo, álcool, alimentação ruim, não faz atividade física, vários fatores, entendeu? Ganho de peso, são os principais. O autocuidado em alta. O autocuidado em alta, né? E falando um pouco do câncer de mama, um dos fatores que mais contribui para o câncer de mama é o hábito de vida, principalmente o ganho de peso. Mulheres que ganham muito peso, que ficam com muito sobrepeso, que engordam muito, que não fazem atividade física, que têm uma vida sedentária, elas têm muito mais chances de vir desenvolver câncer de mama. Estatisticamente está comprovado e cientificamente também. Tem alguma relação com, assim, a Jo, um beijo, Jo, tá falando a minha ginecologista é uma querida amiga, super recomendo. A Jo Braga. A Jo Braga. Jo Braga, um beijo. Jo Braga é minha amiga de caminhada azul. Aí ela, fundamental as orientações que ajudarão a enfrentar a menopausa. Ela tá falando da menopausa. Tem alguma relação também, depois quando a mulher já entra na menopausa, isso pode ser um agravante ou não tem nada a ver? A mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem queda hormonal, né? Na produção hormonal. O ovário começa a entrar em falência, então começa a ter uma redução dos hormônios
sexuais, né? Principalmente o estradiol, né? Que é o hormônio feminino. E com isso, o estradiol, ele é um importante, como é que eu vou dizer? Ele é muito importante para manter o equilíbrio homeostático do nosso corpo, fisiológico, em todos os sentidos. Mas quando a gente tem uma queda de estradiol na menopausa, a gente começa a ganhar mais peso também, porque ele é responsável por fazer esse controle do nosso peso, do nosso ganho de peso. Então, as mulheres que entram na menopausa, elas têm mais facilidade para ganhar peso e mais dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque caiu o estradiol, teve uma queda brusca nesse hormônio que é fundamental, entendeu? Então, por esse fator, né, que faz com que a mulher ganhe peso também, como eu falei agora há pouco, né, o ganho de peso é um dos fatores de risco para câncer. Não só o de colo, como o de mama, principalmente, como eu disse. Então, a menopausa, ela tem relação, sim, mas nesse sentido, tá? Do ganho de peso mesmo. Entendi. Gente, só vocês podem mandar aqui as perguntas, tá? Que a gente já vai... E ela vai respondendo aqui. Pode mandar aí. Né? Porque só avisando, a gente teve um pequeno problema na internet. Não conseguimos fazer ao vivo. Vai estar gravado lá no nosso canal do YouTube, mas a gente está fazendo aqui pelo Insta do podcast, tá bom? Então é isso. Agora voltando, né? Assim, hoje dentro do nosso município, tem algum programa específico para a parte de ginecologia, né? Da parte também, porque a gente vê, outubro rosa, isso. Março, lilás, tal, que é os principais cânceres para a mulher. Sim. Aí, tem algum programa, assim, voltado para isso? Bem, eu estou um pouco afastada, né, do serviço de saúde do município por conta da minha residência, né? Fiquei 3 anos aí fora, estou voltando agora. Mas, assim, as UBSs, as unidades básicas de saúde, todas elas são equipadas para fazer coleta de preventivo e todas elas possuem profissional habilitado para isso. Tem enfermeiro que faz a coleta, todos eles são capacitados. Sempre teve, por ser um programa nacional também, sempre teve essas capacitações, né, para esses profissionais para fazerem essas coletas. Então, todas as unidades de saúde, elas têm profissional qualificado para fazer coleta de preventivo. Todas as UBSs têm. E durante o Março Lilás, né, se intensificam essas coletas, como eu falei. Geralmente eles fazem campanhas, fazem hora extra, dia de sábado, algumas UBSs que eu conheço. Até trabalhei numa UBS antes de ir para a residência, eu trabalhava na UBS do Laranjal. E lá a gente costumava fazer, além do atendimento normal dos dias de semana, a gente fazia uns atendimentos dia de sábado específico para coleta de preventivo. Era só coleta de preventivo, palestra, orientação, entendeu? E aí, pelo que eu vejo, continua tendo esses serviços extras nos finais de semana também para fazer essas coletas. Mas todas as UBSs têm coleta de preventivo. Entendi. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Sibeli, hoje? Vamos, a gente já está aqui. Esse projeto aqui, para ele existir, ele conta com o apoio aí do pessoal que acreditou na gente. Sim, isso é muito importante. Lógico, no começo. Então, a gente sempre faz menção e agradece, né, por estarem nos apoiando, por estarem acreditando nesse projeto. E a gente convida outras pessoas também que queiram estar nos apoiando, queiram vir ser patrocinadores do podcast. É o primeiro podcast focado para mulheres em Barcarena. E a gente está no nosso 3º episódio, mas a gente está aí com muita coisa boa que vai vir. Na próxima semana a gente já tem uma nova convidada também. E para mês de abril aí tem uma campanha de um movimento azul que tem muito a ver com a minha história. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar. Eu já estou dando um spoiler aqui, né? Sibeli às vezes briga comigo. Não era para você ter falado ainda. Aí eu já vou soltando, mas é porque tem muito a ver com a minha causa. Então, eu tenho certeza que quem é aí da Caminhada Azul vai gostar muito de assistir o primeiro episódio de
Ainda não posso falar quem vem, não, Sibeli, não. Mas vou gostar muito de estar conosco no primeiro episódio de abril. É porque ainda vem em outra semana que vem, aí ela já quer abril. Meu Deus, o ano já tá acabando. A Nilda tá falando já de dezembro. Não, falando de abril. Mas eu já sei também quem vai vir em maio. Porque maio... Tu tá vendo como ela é? Eu já sei quem vai vir em maio, porque eu quero logo falar, né? A ansiedade é grande aí. Não, porque é legal. A gente vai conversando assim, né? Aqui, lógico que a gente começa a ver uma história, a gente começa, pelo menos eu amo ouvir histórias. É que histórias nos conectam, né? Sim, com Sempre. certeza. Eu acho que o universo feminino é muito voltado em a gente, primeiro, escutar a história da outra, sabe? Eu acho que você parar para ouvir a história de uma outra mulher te conecta a ela e te faz ver que a tua caminhada, muitas vezes, né? Tudo aquilo não é tão difícil, não que não seja em alguns momentos, mas você olha e fala assim, nossa, cara, ela suportou, eu também, e aí vamos se conectar, vamos se conhecer e vamos se ajudar, porque senão a gente vai viver num ciclo de tipo, antes de conhecer, já não gosto, Sim. e a gente tem que quebrar um pouco disso, sabe? Sim. E é só em ouvir a história da outra que a gente vai desfazer o nosso achismo primeiro, ou o que a gente ouviu falar de outra pessoa e não da boca da própria pessoa. Exatamente. Né? E todas as histórias têm valor, né? Sim. Não é porque a minha dificuldade ela é diferente da tua. Né? Cada dificuldade que cada uma de nós tem é diferente. A minha realidade é diferente, a tua é diferente. A minha família, o meu contexto familiar é um, o teu contexto familiar é outro. A minha dinâmica de trabalho é uma, a tua dinâmica de trabalho é outra. Então, cada um dentro das suas dificuldades. A gente não pode desmerecer. Não pode. Mesmo isso é um exercício. É verdade. Sabe? Não é fácil de fazer. Não, é um exercício. É um exercício que você tem que se policiar todo o tempo. Sim. Entendeu? E entender também. Porque eu costumo falar para algumas amigas minhas, a gente fala muito de empatia, né? Se colocar no lugar da outra. Mas não adianta só se colocar no lugar da outra. Você tem que respeitar o processo da outra, sabe? O respeito acima de tudo, sabe? Porque muitas vezes a gente, eu nunca vou fazer isso, será? Você não tá naquela situação para saber se você vai fazer ou não vai fazer, né? Então vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores. Primeiro eu vou agradecer a Santanina, que a gente não tocou aqui ainda, né? Mas a gente vai tocar, vamos experimentar. Calma, agora vamos experimentando enquanto eu vou falando aqui dos nossos patrocinadores. Tá? A Santanina aí que faz doces, bolos e também faz salgados, tá? Um beijo pra Monique, uma graça. Aí tem também a Talent. Conhece a Talent Negócios? Conheço. Eu não vou perguntar pra ela que ela tá comendo. Você já fez curso na Talent Negócios, amiga? Eu já fiz curso na Talent Negócios. É porque eu acho que a gente faz tanta coisa que eu fiquei aqui, meu Deus. A Talent está há 7 anos no mercado, 6 anos no mercado. A missão, desenvolver pessoas... Eu vou perguntar a missão da tua empresa quando chegar. A missão da Talent, desenvolver pessoas e negócios, tornando-as mais humanas, produtivas e sustentáveis. Essa é a razão de ser da Talent. Parabéns. Olha aí, a Talent aqui bem representada. Muito. A Vanessinha, um beijo pra Vanessa. Vanessa caprichou hoje. A caprichou aqui no nosso Olha só, foca aqui em mim, Sibeli. Caprichou hoje, né? Nossa, ela tá mudando uma pessoa aqui, como o Enzo fala, mãe. A senhora tá diferente. Que bom! Alfa Engenharia. Se você quiser um projeto de energia solar. De energia solar é com a Alfa Engenharia, com a Ellen, né? Ellen, a nossa amiga Ellen. Prado Terceiriza. Se eu não falar dessa daí, a Lama me mata, né? É uma das empresas também do grupo Talent. Pode falar aqui também, dona Pode. Nilda? A Talent é terceirização de mão de obra. Falando... Encerrou a live lá. É isso que ela está dizendo pra gente. Mas a gente segue aqui. A Talent, ela é uma empresa de terceirização de mão de obra. Então, meu marido está decidindo empreender. E aí eu descobri que eu não posso trazer ele para a Talent para ele fazer a gestão junto comigo, entendeu? Porque eu já tenho modelo de fazer gestão. Então, a gente está empreendendo num negócio novo.
que é a Prado Terceirize, uma homenagem ao sobrenome do meu pai. E a gente está continuando aí empreendendo. Sibeli, qual é o próximo nosso aqui? Grupo Sucesso. Grupo Sucesso, minha mana. Você sabe que a família sempre apoia, né? Nosso maior apoiador é a família. Então, Grupo Sucesso, Sandrinha, um grande abraço. Estou ajudando a Sibeli. Me ajuda aí, gente. Me ajuda. Arena G6. Vocês conhecem a Arena G6? Quem vai em Barcarena, sede, tem a Arena G6, que também é da minha irmã. Sônia, um abraço. Dom Village, com a Bruna, não é isso, Sibeli? Bruna, parceira, ganhadora também do prêmio desse ano, a Bruna, lá no Mulheres que Inspiram. Temos também... Sibeli, não estou conseguindo... Gente, desculpa que eu não tô de óculos. Bora, voltou. Voltei aqui. Caiu aí a live do Instagram, mas a gente vai continuar aqui na gravação. Regaf, uma grande empresa, 27 anos de mercado ou mais, sei lá. Mas é uma grande empresa, uma empresa que veio para Barcarena e continuou um sonho e está aqui. Manda um oi para o idealizador da Regaf. Meu pai, lindo. Maravilhoso. Antônio. Meu irmão, um beijo. Vou aproveitar, né? Fazer um mexão para a família Figueiredo. Minha irmã, minha mãezinha. E aí, continuando que a família vai, né, ajudando aqui. Sim. Né? A Débora Variedades também está aqui conosco. E Box Fit, que era o Box 611 e agora é Box Fit. Com a nova roupagem, né? Profissionais maravilhosos e a melhor academia de Vila dos Cabanos. Tá climatizada, excelente local, excelentes equipamentos. E bora lá, Nilda, né? Nessa vida fit. Eu tento fazer corrida, eu tento fazer pedal, mas eu faço as atividades não para chegar em primeiro lugar. Eu faço as atividades para participar. Estaremos lá no domingo, na Corrida da Mulher. Convido o pessoal para estar indo prestigiar. Serão 3 quilômetros. Eu estarei na Corrida da Mulher, convidando a mulherada aí para se fazer presente, tá? Nós estaremos lá domingo, depois da nossa festa. Nós estaremos lá, eu acho que é 6 horas da manhã. Isso. Vamos lá, Sibeli. Tem mais algum patrocinador? Não, é só esses hoje. Aí a gente vai deixar o convite para quem quiser patrocinar, tá? Só para mandar um oi. Quando você estava falando sobre as convidadas, eu acho que é importante te falar aqui que a gente abriu lá um post para vocês indicarem quem que vocês gostariam de ver aqui sendo entrevistada. Então, vocês vão lá, deixem a indicação de vocês, a gente avalia e, lógico, a gente vai estar trazendo também as indicações de vocês. Voltando aqui, Sibeli, Posso continuar aqui, Sibeli? Eu queria que você deixasse pra gente história. De repente, quer ser a tua paciente, né? E aí eu sei que tu tem um projeto novo, eu queria que você falasse sobre esse projeto. Quem quiser hoje ser paciente, ir até o teu consultório, como é que funciona essa dinâmica hoje? Bem, eu estou no finalzinho, né, de uma reforma, né, de um espaço que já foi planejado há muito tempo, pensado há muito tempo para atender, né, essas minhas pacientes, essas mulheres maravilhosas que precisam ter um bom acolhimento, uma boa escuta. Então, o meu consultório está ficando pronto esse final de semana. No sábado eu vou fazer um pequeno coquetel de inauguração, às 10 horas da manhã. O consultório é lá no Centro de Diagnóstico, em Barcarena Sede, né? Eu tenho um espaço lá muito bacana, acolhedor, para receber todas essas mulheres. E lá vocês vão poder levar todas as suas demandas, vão ser escutadas, vão ser ouvidas e vão ser acolhidas, tá? E eu vou tentar o meu máximo para a gente poder chegar a um consenso, tratar a saúde de vocês. E a gente não trata só doença, né? A gente faz também prevenção. Então, a gente não procura médico só para tratar a doença, né? É um hábito ruim que nós temos, né? De procurar só... ruim. É cultural, procurar só para tratar quando já está doente, né? A gente tem que tratar a prevenção.
E hoje a gente está falando de prevenção, né? O câncer de colo de útero, ele é prevenível. Então, na verdade, o exame, o preventivo que a gente faz, ele é como prevenção, né? Porque quando a gente detecta tudo no início, a gente tem como tratar, né? Para não avançar e chegar realmente numa situação já difícil e irreparável. E lá no meu espaço, né, eu também vou fazer isso. Vou fazer coleta de preventivo, vou fazer colposcopia, o exame ginecológico pré-natal, tudo que vocês precisarem. E eu estou também com uma outra proposta, uma outra ideia, porque hoje em dia as mulheres elas estão também muito vaidosas, né? Cuidando mais da saúde física. Como eu falei, a gente cuida muito da aparência, né? Do rosto, do corpo, do que está aqui fora. Então, a gente também tem que cuidar da região íntima. E é uma outra coisa que eu comecei a me apaixonar durante a residência. Eu comecei a estudar a respeito. E lá na Santa Casa, a gente já faz um pouco disso, né? Voltado para essa parte estética, digamos. Não é que seja estética, mas que acaba contribuindo. O objetivo não é sempre estético, mas o resultado ele é estético também. Então, eu passei a gostar muito dessa parte de estética íntima. E eu estou já começando a me aprimorar nisso. Já estudo, já estou fazendo curso, já estou em vista de fazer uma pós-graduação nisso. Essa parte de ginecologia mais voltada para a estética, a gente não está falando só de embelezamento. Como eu disse, a gente fala também a estética ela é o resultado, né? O que você vai ver também depois. Mas a mulher ela tem muitas queixas, né? Muitas queixas íntimas. E uma delas, com a menopausa principalmente, como a Jo fez uma pergunta sobre menopausa agora há pouco, a tendência é que a mulher ela venha a apresentar outras queixas. Escape urinário, né? Flacidez genital, ressecamento vaginal, né? Que gera um desconforto na relação sexual. E essa parte da estética íntima, ela também trabalha isso. Os lasers vaginais, né? A radiofrequência, tem também clareamento íntimo, tem várias coisas voltadas para a estética íntima. E como eu disse, não é só questão de deixar bonito, não. É de cuidado mesmo, sabe? Para que ela não venha se queixar depois de outras coisas maiores. Não tem outros agravos. E aí também a gente tem algumas parcerias, né? Que eu vou ter lá no meu consultório. Ginecologista, fisioterapeuta para trabalhar com fisioterapia, né, pélvica e nutricionista também, porque o cuidado da mulher envolve tudo, né? E a gente tem uma gama de profissionais que podem estar nos auxiliando, nos ajudando, e entre eles a fisioterapia. Fisioterapeuta e nutricionista. É fundamental. Como a gente estava falando agora, né, o ganho de peso, o sobrepeso, ele é um dos fatores de risco para várias doenças. E a gente está falando de câncer, e é um dos fatores de risco para câncer. E eu vim conhecer essa questão de fisioterapia pélvica quando eu fiquei grávida. Exatamente. Quando eu fiquei grávida, porque eu coloquei na minha cabeça que eu vou ter filho normal. Não tinha segunda opção. Sabe? Pra mim, nunca teve segunda opção. Nada contra quem eu acho que a mulher tem que escolher, né? Com certeza. E pra mim não tinha segunda opção de ter fazer uma cesárea. Eu não tinha essa opção. Na minha cabeça eu falava, não. Aí todo mundo falava, porque tu não viu a dor. Eu falei, não, mas eu não quero ser cortada. Eu quero passar pela vida e ter essa sensação de eu ter meu filho. Sim. Colocar ele no meu colo primeiro, sabe? E exatamente foi nessa época que eu não conhecia e que eu conheci. Ah, que bom. E é muito legal, gente. Muito bom. Muito legal. Eu acho que tem, lógico, tanto para isso, né? Para você ter uma facilidade de ter uma na hora do parto, quanto para outras coisas também, né? Porque o depois também... Exato. O depois do parto que também é importante. Eu vi que a importância disso para mim foi depois, né? Que a gente passa um tempo assim, meio que... Aí tem que ter, né? Exatamente. Já é uma outra conversa. Essa já é uma outra conversa, é verdade. Porque a gestação, ela modifica, né, toda a estrutura do corpo da mulher. E nós temos músculos, né, no corpo todo.
E uma das regiões que nós temos músculo é na região pélvica. E esses músculos, eles precisam ser trabalhados também. E aí, para que lá na frente você não venha ter escape urinário, não venha ter cistocele, né, que é a queda de bexiga, para que você não venha ter prolapso uterino, prolapso de cúpula vaginal, tudo isso, a maioria dos casos que ocorrem de prolapso uterino, de prolapso de bexiga, é porque a musculatura pélvica não foi fortalecida, ela não foi trabalhada. Né? E aí, se a gente faz essa prevenção, porque acaba sendo também uma prevenção, a Cibele fez muito bem fazer essa prevenção na gravidez, né? Para que ela não tivesse problema depois. E ela colhe o resultado disso depois. Não, mas eu fui mais porque eu falei assim, nossa, isso aí vai me ajudar. Eu consegui Muito. ter o normal, né? Sim. Eu fiquei com medo. Foi no medo mesmo. Que bom, viu? Foi no que medo. Bom. Aí depois que eu vim e falei assim, nossa, e a vergonha de fazer? Aí entra a questão, né, de ser uma questão íntima, né? Nossa, é muito difícil. É difícil. É difícil, não é fácil. Não é uma coisa que, tipo, eu vou falar, olha que legal, Isso, eu vou sair não, aqui pra fazer não uma é. fisioterapia. Não é fácil. Porém, você olhando para o profissional, a pessoa que tá com você, que vai executar toda o trabalho dela, Sim. Isso faz a diferença. Com certeza. Sabe? Isso tornou eu fazer 2 vezes na semana. Tornou, assim, mais favorável, mais tranquilo, né? Na minha cabeça também, né? E aí aconteceu. Eu falo para algumas amigas minhas, a gente faz, porque é bom receber. A gente faz, porque olha, eu consegui. Lógico que não diminuiu a dor do parto, não. Não foi isso, não foi para isso. Não, ele não é para isso. A fisioterapia pélvica, ela vem para fortalecer a musculatura, né? Porque a gravidez, ela já faz com que haja um enfraquecimento dessa musculatura por conta da força que a gestação faz, né, no músculo pélvico, mas para você ter consciência corporal, né, no momento do ato do trabalho de parto. Quem dera se todas as mulheres que fossem parir tivessem passado por isso. Quem dera. Elas chegariam muito mais preparadas, né, para ter um parto vaginal, não pediriam tanto por cesárea, porque o número de cesáreas que a gente faz é altíssimo, altíssimo. Só um exemplo, ontem eu estava de plantão no Abelardo, em Belém, durante o dia, eu fiz 9 cesáreas durante o dia. É muita cesárea, entendeu? Então, assim, é um exemplo, né? Num plantão, um médico faz 9 cesáreas. Então, a maioria das mulheres não estão preparadas, né, para o parto vaginal. Claro que a dor, sim, dói, é uma dor bem forte, mas quando você tem essa consciência, quando você se prepara antes, o pré-natal, ele também é para isso, né? Para te ajudar nesse sentido. E quando você tem essas parcerias desses profissionais como fisioterapeuta, excelente, melhora muito, muito mesmo. Muito bom saber do que tu estás trazendo para a Barcarena, né? Eu acho que é inovador, eu acho que talvez seja aí o primeiro espaço com esse serviço, com essa estrutura, e aí eu acho que é muito bacana a gente não ser necessário mais ir para Belém e a gente já ter o espaço aqui. Que bom. Eu acho que é muito bacana, você está compartilhando isso com a gente, então a gente com certeza vai virar cliente, né? Vai virar cliente. Preciso. E a gente está convidando também a mulherada que está de Barcarena. Vai ser um prazer. Preciso, porque a minha foi embora. Foi embora. A Patiele foi embora daqui. A dona Alba, sabe? A diretora ali do hospital adventista. Esposa do nosso amigo aqui. E aí eu já lanço o convite, né? Para vocês irem sábado lá conhecer o nosso novo consultório, né? Um espaço acolhedor lá. Obrigada. Então, sábado eu conto com a presença de vocês. Uma vírgula aqui. É Elba. Elba. Elda, Sibeli. Elda. Eu coloquei Elba na minha cabeça e acabou-se. Elda. Elda do Guilherme. Não, o Guilherme da Elda. Claro, né? Felizes para sempre. Então é isso. Que bom. Eu amei estar com você aqui, tirando nossas dúvidas, falando um pouco da sua história.
encorajando as outras mulheres. Sim. Foi 2 momentos, né? Um de prevenção e outro mesmo de ânimo, de dar uma força de ânimo, de realmente... De compartilhar a história, né? Eu acho que Também essa história... Que é muito legal, né? Então, nessa reta final, eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres, pode ficar à vontade, qualquer mensagem, tanto da parte de prevenção quanto mesmo de persistência. Certo. Então, vamos falar primeiro da prevenção, né? Queria reforçar com vocês, né, a questão da prevenção do câncer de colo de útero. Ele começa na infância ainda. Por que começa na infância? Porque hoje, né, a gente tem vacina. Então, a vacina, ela serve para quem? Para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade. 9 anos de idade é criança, né? Está perto da pré-adolescência ali. Então, meninos e meninas a partir de 9 anos de idade até os 14 anos, existe vacina de prevenção contra o HPV, que é o vírus que é responsável pela maioria dos cânceres de colo de útero. Por que os meninos têm que vacinar? Porque o menino, ele leva o vírus para a menina, né? E ele também pode vir a ter lá no futuro câncer de pênis. É um pouco mais raro do que da mulher, mas existe câncer de pênis, viu? E aí, vacinando essas crianças hoje, a gente vacinando nossos filhos hoje, nessa faixa etária de 9 a 14 anos, lá na frente, essas estatísticas, elas vão mudar com certeza. Vocês podem ter certeza que vai mudar. Por quê? Porque essas meninas e esses meninos já foram vacinados. E aí eles vão evitar de estar contraindo o vírus do HPV, os 4 vírus do HPV que são mais perigosos, né? Essa vacina que tem no SUS, que o SUS disponibiliza, que é de graça, ela cobre 4 tipos de vírus de HPV, que é o tipo 6, o tipo 11, o 16 e o 18. O tipo 6 e o tipo 11, só fortalecendo essa parte, meninas. O tipo 6 e o 11, eles são responsáveis pelas verrugas, né? Aquelas verrugas que surgem na região genital, no pênis, na vagina, no ânus, na região perianal ali. E os vírus do tipo 16 e 18, eles são os vírus que a gente chama de oncogênicos, que eles são mais responsáveis por causar realmente o câncer de colo de útero. Então, essa vacina está prevenindo contra esses 4 tipos de vírus, que são os que mais acontecem. A gente tem, se for ver no SUS, eu trabalhei antes de ir para a medicina, eu era, como eu falei, eu era farmacêutica bioquímica, eu trabalhei 8 anos no CTA de Barcarena, que é o Centro de Referência em DST, né, IST, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. E a gente vê um boom de lesões, né, verrucosas na região genital. Então, tem muito HPV, tem muita gente com verruga na região genital. Muito mesmo, gente. Então, não é pouco. E aí, é assustador, sabe? Então, a gente precisa estar cuidando das nossas crianças para que não venham adquirir esse vírus lá na frente. E aí, hoje em dia, já tem uma outra vacina que não está no SUS, né? Não está no serviço público, mas ela está no privado e quem tem condições de pagar um pouquinho, dá para vacinar, usar essa vacina que ela protege contra 9 tipos de HPV. Porque não é porque existem o 16 e o 18 que são os mais perigosos, não quer dizer que existam outros que também não sejam. Eles são. Só que eles são menos. Acontece muito menos do que com esses 2, né? E essa vacina que tem no serviço privado, ela protege contra 9 tipos de vírus. Além desses 4 que essa vacina do SUS protege, mais 5. Entendeu? Então, se puder, quem puder fazer, são 2 doses, vai lá no serviço privado, paga por essa vacina e faz, tá? E no SUS são 2 doses também para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Fora essa faixa etária, qualquer pessoa pode se vacinar até os 45 anos de idade. Porque até os 45 anos de idade é o período ainda que o nosso sistema imunológico está ainda respondendo bacana, né? Seria uma média de idade para isso. Então, até os 45 anos de idade, quem ainda não se vacinou contra o HPV, seria bom se vacinar, tá? Porque a gente está suscetível, né? Todos nós estamos. Então, seria bom.
a maior prevenção é essa. Hoje em dia é a vacina. Um outro meio de se prevenir contra o vírus do HPV é usando preservativo nas relações sexuais, né? Diminuindo o número de parceiros e usando preservativo nas relações sexuais também você vai estar evitando, né, contrair o vírus do HPV. E o outro meio de evitar que a doença avance é o preventivo do câncer de colo uterino, que ele serve para detectar as lesões no início, né? Quando está começando, quando tem alguma alteração que sugira que tem ali um vírus HPV ali, uma lesão pré-maligna, que ainda dá tempo de tratar e evitar que isso avance, que a mulher venha lá na frente perder o útero ou ter que fazer quimioterapia e outras coisas, tá? Então, hoje em dia, preventivo é muito acessível, tanto no serviço público quanto no privado. Não é um exame caro, né? Não é caro, é um exame que é acessível a todo mundo, né? Não é aquele exame, eu não vou fazer porque é caríssimo. Não é um exame caro, tá? Então, dá para fazer também no particular, mas no serviço público também tem, tá? É mais ou menos isso. E em relação à questão de... Tá, antes, pra gente terminar aí da HPV, uma perguntinha aqui que surgiu. Depois que você pega o HPV, tem como vacinar? Ou tem que ser isso daí, tem que ser antes? Pode vacinar. Mesmo que você já tenha um histórico de HPV, você pode vacinar. Porque, como eu disse, existem mais de 200 tipos de vírus HPV. Então, quando você pega você tem mais 199, digamos, aí que você ainda não pegou. Então, de repente, a vacina aí, você pegou um que a vacina cobre. Ou você pegou um que a vacina não cobre, na verdade, ainda. Aí você vai lá, vacina, entendeu? Então, pode vacinar sim. Teve vírus de HPV, não quer dizer que você não deva vacinar mais. Tem que vacinar sim, do mesmo jeito. Porque você vai estar protegendo contra os outros, tá? Okay. É isso. Em relação à força, gente, a nunca desistir, não desistam. É difícil, né? Quando a gente tem sonhos na vida, a gente tem que colocar aquilo como uma meta, um objetivo de vida e ter consciência de que para tudo nessa vida, seja o que for, né? Um trabalho que você quer, alguma coisa que você quer comprar, um bem que você quer adquirir, a gente precisa traçar metas e a gente precisa também abdicar de alguma coisa, né? Na vida é assim, a gente abre mão de uma coisinha aqui para conseguir uma outra ali. Infelizmente é assim, né? Na maioria das coisas acontece, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Quando eu digo abrir mão, não quer dizer, eu vou abandonar tudo por um sonho, não é isso, abandonar tudo. Mas ver o que vale a pena, né? Até onde vale a pena. Quando eu estava na residência, quando a gente entra, a gente recebe um crachá para entrar na Santa Casa, um crachazinho, e lá tem a data do dia que começa, dia 1º de março. E tem o último dia da residência, que é dia 29, no meu caso foi dia 29 de fevereiro agora, né? O último dia. E aí, quando a gente entra, o primeiro ano é o pior ano que tem, que a gente está entrando, o serviço é muito mais pesado, é tudo novo, né? E aí é muito mais pesado. E aí eu sempre falava para as minhas colegas, né? E tanto na faculdade quanto na residência eu sempre fui a mais velha, entre a turminha, né? Minhas colegas tinham idade para ser minhas filhas, 20 anos, 26 anos, 25 anos. O meu filho tem 28 anos. E aí eu dizia, gente, quando vocês pensarem em desistir, quando estiver muito pesado, porque é pesado, olhem no crachá de vocês e vejam essa data aqui, dia 28 ou 29 de fevereiro, é o dia que termina. Então, a gente tem data para entrar e tem data para sair. Então, nenhum sofrimento é para sempre, né? Nenhum perrengue que a gente passe na vida é para sempre. Então, a gente tem sempre que olhar positivamente e ver uma luz lá no fim do túnel. Então, eu sempre pensei muito dessa forma, sabe? Tudo tem um momento para terminar na vida da gente. Assim, qualquer sofrimento, qualquer perrengue que a gente passe, tem fim. Não é eterno, não vai ser para sempre. Então, eu acho que a gente tem que focar muito nisso.
Bem, muito obrigada. Nossa, foi muito bom. Eu acho que a gente poderia ficar assim até várias horas aqui. Eu acho que tem muita história, muito conteúdo. Então, a gente queria agradecer. Estou querendo agradecer, assim, pela disponibilidade de vir aqui conosco, compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas conheciam a Márcia, mas talvez não conheciam toda essa história. E eu acho que histórias a gente precisa... histórias que vão influenciar outras pessoas, porque é isso que eu vejo na tua história, essa capacidade de influenciar. Aqui a gente teve um podcast que tem dois contextos. Um contexto dessa inspiração, de trajetória, de história, e também um contexto de informação, de estar trazendo orientação, que é muito importante. Eu saio daqui com muitas aprendizagens. Hoje eu acho que a gente precisa, o podcast também é aprendizagem, né? Eu acho que a gente sai com muito conteúdo de aprendizagem. Então, queria te agradecer, tá? Pela disponibilidade, por ter vindo compartilhar a tua história conosco, que foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Nilda. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, vamos encerrar aqui o nosso terceiro episódio de podcast. Vai ficar gravado, porém com probleminhas aqui na internet. Agora eu vou dar um tchau aqui para quem acompanhou a gente aqui no Instagram. Tchau. Quem tá? Né? Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada. Só não vou falar aqui o nome de todas, porque tem gente que entrou, saiu, tá? A gente teve probleminhas aqui. Mas é isso. Muito obrigada a todo mundo. E até terça-feira que vem. Né, Nilda? Até terça-feira que vem com novos convidados. Tchau. Tchau. Tchau.